Fala pessoal, beleza? Luan aqui. Pessoal, como eu disse no último vídeo, né? Eu tava meio sumido e acabei não explicando pra vocês, tá? Eu estava doente, ainda estou, né? Ainda estou doente. Melhorei bem agora, tô fazendo tratamento certinho. Qualquer hora eu compartilho com vocês. Mas o importante é que no momento eu estou bem. E na ocasião dei prioridade à minha saúde, né? Claro. Por isso desse sumiço repentino meu, tá? Mas eis-me aqui novamente, né? E hoje quero reiterar para vocês a proposta do canal, que é ajudar as pessoas, né, a investir, a sair da corrida dos ratos, né. O intuito é esse, pessoal, ajudar o maior número de pessoas sobre educação financeira, tá? Hoje eu queria falar sobre geopolítica, tanto do Brasil quanto do mundo. Eu queria falar de economia, tanto do Brasil quanto do mundo. E também no final eu queria dar umas dicas de investimento para vocês, de onde investir nesse cenário atual geopolítico e econômico. Começando pelos Estados Unidos, pessoal, na última semana, o Donald Trump anunciou uma trégua de 90 dias na guerra comercial com a China, tá? E o seu secretário do Tesouro, o senhor Scott Bessent, garantiu que durante esses 3 meses continuará as negociações, tá? A princípio, como é que ficou, pessoal, essa trégua de 90 dias? Os Estados Unidos vão baixar as tarifas de 145% para 30% de exportações para a China. E a China baixará, em contrapartida, de 125% para 10%. Tá? Lembrando que, como o próprio Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro Nacional americano, já havia dito, continuarão as negociações. Com esse acordo do Trump, pessoal, a Bolsa Americana subiu bastante. Os dois índices, tanto a Nasdaq quanto o S&P 500. A Nasdaq subiu 3,58%, o S&P 500 2,66%, tá? Valorizando assim como já fiz vídeo, já expliquei para a maioria de quem me conhece, me segue aí, que a diversificação é sempre o melhor negócio, né? Então eu ensinei como é que investe nos Estados Unidos, né, em ações, em REITs, que é o fundo imobiliário deles, nos BIL, nos tesouros americanos, enfim. Então, quem seguiu minhas dicas aí, acabaram de ganhar dinheiro aí, né? Com essa trégua aí do Trump, houve essa alta aí nas bolsas americanas, né? Pessoal, na minha opinião, o Trump, ele tá indo na onda de pessoas que não deveria, como o próprio Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, né? Que outrora era, vou usar o termo da polícia, que era recruta do George Soros, né? Eu não quero entrar muito a fundo nisso aí, mas vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? E o que acontece, pessoal? O Trump, ele quer reindustrializar os Estados Unidos. Mas veja bem, pessoal, o PIB per capita de um americano é 83 mil dólares, enquanto o PIB per capita chinês, por exemplo, é 13 mil dólares, pessoal. Você acha mesmo que o pessoal vai trazer a indústria para os Estados Unidos de novo? Ou vai manter lá onde a mão de obra é barata? Não só a China, como o Vietnã, Índia, que estão em ascensão, né, nessa parte aí, né? Principalmente na área de tecnologia aí, né, pessoal? O que não é ruim para a China, e no caso da Índia e o Vietnã também, porque em contrapartida, pelo menos a China eu sei que faz isso, tá? A Índia e o Vietnã eu não sei. Em contrapartida, eles exigem a troca de tecnologia, né? Fomentando a indústria nacional de cada país, né, pessoal? E eu imagino que se não aceitar o acordo, se posteriormente começar a infringir esse acordo, vai ter engenharia reversa aí, né, pessoal? Não adianta, né? Então é bom para ambos os países, né? Mas essa de voltar às indústrias dos Estados Unidos eu acho difícil, pessoal. Por essa mão de obra barata aí nesses países aí, tá? Então teve esse aumento nas bolsas, teve esse acordo do Trump com a China, né? E vão continuar as negociações aí, pessoal. Falando um pouco do Brasil agora, rapaziada. O Lula foi para a China, né, pessoal? E assinou 36 acordos com os chineses, que em valores dá na casa de 27 bilhões, tá? Nos setores aí de energia, tecnologia, do agro, de finanças. Pessoal, eu tenho muitas críticas à política econômica do Lula e do Haddad, tá? E não gosto do modelo do Lula, enfim, não quero entrar nesse debate político nesse momento. Porém, uma coisa eu tenho que dizer.
no que concerne a articulação política, de certa forma, vou pôr entre aspas, tá pessoal, a ser um grande estadista, o Lula ele é um grande articulador, tanto no cenário nacional quanto no cenário mundial. Então, pessoal, esse acordo é excelente para o Brasil, tá? Excelente, não só por causa dos valores, principalmente na área da tecnologia, pessoal. A gente precisa urgentemente reindustrializar o Brasil, pessoal. O Lula, o que ele tem que fazer? Ele tem que assinou já, né, o acordo, e tem que exigir dos chineses, pessoal, troca de tecnologia. Troca de tecnologia. Foi o que a China fez lá atrás. A China, ela levantou barreiras protecionistas lá atrás. Você quer vir para o meu país? Pode vir, pode trazer sua indústria para competir. Porém, você vai passar a tecnologia de vocês para nós aqui. E assim foi feito, e a China tem esse grande desenvolvimento industrial. Aí, depois desse desenvolvimento, claro, Xi Jinping liberou para que as empresas pudessem competir nos outros países. Então, pessoal, é de grande valia esse acordo. Foi um excelente acordo, tá? E então, nessa parte, eu tenho que ser sincero, tenho que dar os parabéns ao governo, tá? Em contrapartida, pessoal, sobe o medo do mercado financeiro com as projeções da alta dos gastos públicos, né, pessoal? O que acontece? O Lula está com a sua popularidade lá embaixo, né? E a gente sabe o quão o Lula é populista e o quão ele é articulado. Tem eleições no ano que vem, pessoal. O que vocês acham que vai acontecer? Vai soltar dinheiro a rodo na economia, pessoal. Vai fomentar a economia. Vai ter troca de ministérios. Com esse populismo dele, de programas sociais, de não sei o que, inventa isso, inventa aquilo, vai começar a liberar FGTS de novo. Estão falando até de aumento do Bolsa Família. Se bobear, vai criar novos benefícios. Tá? Já está falando em zerar a energia de não sei quantos milhões de brasileiros. Toda essa reivindicação de receita e jogando esse dinheiro na economia e ele não vindo de uma produtividade e sim de uma inatividade, o que vai acontecer, pessoal? A inflação vai estourar novamente. E o que acontece? A Ibovespa subiu essa última semana. Ela bateu o recorde em pontuação. Ela subiu 1,96%. Tá? Foi uma ótima semana para a Ibovespa. Mas, concomitantemente, essa semana já vem esse risco aí do populismo do Lula, que pode retrair, né, o mercado financeiro, aumentando a inflação e aquela projeção de baixa na taxa Selic pode ser revista. Porque se houver mesmo uma redução na taxa Selic, as ações que já estão extremamente baratas, pessoais, ações imobiliárias, pessoal, tem especialista falando que não vê ações baratas no Brasil desde a crise do subprime. Desde a crise do subprime. Então, o mercado financeiro, a Bolsa de Valores está em oferta, pessoal. Então, eu recomendo, diversifique seu patrimônio. Mas não compre muitas ações, pessoal. Banco do Brasil, só porque soltou um relatório não condizente com o que o mercado queria, as ações que já são baratas, já são abaixo do seu PVP, abaixou mais. Não tô falando para vocês comprarem, pessoal. Tô falando que eu vou fazer. Eu vou comprar mais ações do Banco do Brasil. Porque é uma empresa perene. É uma empresa que apresenta lucros estrondosos, absurdos, tá? E só por causa de um relatório, as ações baixaram. É uma empresa que, na retração da Selic, assim como as outras empresas grandes e perenes, por exemplo, do segmento de saneamento básico, de energia, de bancos, vai subir naturalmente. As ações vão valorizar, pessoal, aumentando os dividendos também. Nesse momento, até as empresas do varejo, pessoal, estão com alta. Porque apesar da crise, a economia do Brasil mantém-se muito aquecida. Assim como a economia americana está muito aquecida. Agora falando dessa guerra comercial do Trump lá com todo mundo. Para o Brasil foi bom, pessoal. A taxa que ele impôs no Brasil é baixíssima, uma das menores, se não for a menor, não tenho certeza. Tá? A gente vai se favorecer muito disso. Dessas taxas que o Trump impôs nos outros países. Para nós foi muito baixo. Por quê? A gente não pode nem virar a cara para os Estados Unidos nem para a China. Pessoal, os Estados Unidos ainda é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E eles representam 1/4 do consumo do mundo. Inclusive, por isso a economia americana continua muito bem aquecida. Inclusive com esses novos relatos do Trump, com os novos
os novos números que saíram da economia americana, o mercado já meio que afastou a possibilidade de recessão na economia americana, tá? A economia continua bem aquecida e indo para a meta de inflação. Então, pessoal, tudo isso para o Brasil é excelente. Essa guerra comercial, o Brasil pode se valer muito disso, tá? E com essa guerra tarifária imposta pelo Trump ao mundo, o que ele está fazendo? Ele está colocando todos os países no colo da China. Ele vai ter que retroceder uma hora nessa política aí, pessoal. Tá todo mundo indo pro lado da China. E a gente sabe que quando os Estados Unidos vê uma economia que vai se destacar mais que ela, que vai passar ela, ele dá um jeito de quebrar esse lugar, cara. Aconteceu com o Japão, na década de 80. Que teve um acordo lá, que eu esqueci até o nome do acordo, pessoal. Acabou com o Japão. Quebrou o Japão. O Japão ia passar os Estados Unidos na década de 80. Tanto que a economia japonesa está estagnada até hoje. Tá? Incrível, pessoal. Com essa guerra tarifária do Trump, ele conseguiu coisas históricas. Que é, por exemplo, o Japão se aproximar da China. Eles se odiavam, pessoal. Então o Trump vai ter que rever isso aí, pessoal. Tá? E o Brasil, com certeza, está se beneficiando dessa guerra tarifária. Em compensação, galera, o Trump foi para a Arábia Saudita e fechou um acordo de 600 bilhões com os árabes na área de tecnologia, de inteligência artificial e de segurança. Um grande acordo aí para os estadunidenses aí. E vai entrar muita grana aí nos Estados Unidos através desse acordo aí. E para a Arábia Saudita, novamente, excelente. Troca de tecnologia com uma superpotência. Com um país que tem as maiores big techs do mundo. Né? Está lá no Vale do Silício. Então, mais um benefício aí para os Estados Unidos, mas também em contrapartida para o país que vai fazer esse acordo aí com os Estados Unidos. Deixa eu ver se esqueci de alguma coisa, pessoal, para falar para vocês aí. Falei, né, do Banco do Brasil, né, que teve esse relatório ruim, as ações baixaram bastante. Nubank está em alta, pessoal. A Nubank deu uma alta aí. Copel, pessoal. Copel vai pagar um dividendo muito bom. Copel vai estar pagando um dividendo muito bom. É o que eu sempre digo a vocês, empresas perenes. Estudem essas empresas, pessoal. Agora dando dica de investimentos para o momento atual geopolítico. Pessoal, minha opinião, o Brasil vai continuar se favorecendo dessa guerra tarifária do Trump. Essa retração do Trump em relação à guerra tarifária com a China é benéfica ao mundo todo, tanto que as bolsas estão subindo, tá? As projeções estão otimistas. Brasil, pessoal. Há uma possibilidade na nova reunião do Copom baixar a Selic, tá? Com isso as ações, fundos imobiliários, renda variável vai ter uma alta. Então o que eu recomendo, pessoal? Continue diversificando. Continue comprando empresas perenes na Bolsa de Valores, nas ações. Pense a longo prazo. Quais empresas a longo prazo vão se manter perene, vão se manter dando lucro, tá? Analisem os dados, as estatísticas das empresas. Continue comprando fundos imobiliários, que também vai se valer dessa baixa da Selic, caso ela venha a ocorrer. Continue na renda fixa, né, pessoal? Óbvio que mesmo baixando a Selic agora, o patamar vai continuar muito alto para quem está em renda fixa ainda, né, de rendimento. Continue investindo em dólar, pessoal. Dolarize seu patrimônio, uma parte dele. Bitcoin, pessoal. Esqueci de falar do Bitcoin. Bitcoin teve uma alta aí de 0,64%, se não me engano, na última semana. E continua subindo hoje, pessoal. Para quem falava que o Bitcoin ele não é influenciado pela economia americana, tá aí a prova, né, pessoal? Eu sempre comentei com meus colegas que sim, o Bitcoin é influenciado sim pela economia americana. Tá? E então, criptomoedas, pessoal, honestamente, não é uma recomendação de investimento. Eu, no momento, só invisto em Bitcoin. Tá? Eu sei que a Ethereum teve boa alta, Solana, XRP é um bom projeto, enfim. Tem outros, pessoal que gosta da Dogecoin, que é uma meme coin, né? Já não é uma altcoin. Eu já não gosto de meme coin, pessoal, sendo sincero para vocês. Enfim, tem diversas moedas aí. Mas é isso, pessoal. É um grande momento para o Brasil, tá? O meu medo só é esse populismo do Lula.
é soltar muito dinheiro na economia aí e aquecer demais uma economia que já está aquecida. Esse é meu único medo agora. Para que ele possa tentar recuperar um pouco desse populismo dele, para que ele possa, não sei se ele vai querer se reeleger ou lançar alguém, mas a verdade é que vai ter que fazer alguma coisa. A popularidade do PT está lá embaixo. Tá? Inclusive, um senador do PT assinou a favor da CPI, do INSS, o que Lula é extremamente contra. Então você vê que dentro do PT já está tendo as suas divergências. E olha que o Lula é um grande articulador, inclusive ofereceu o ministério, agora eu esqueci qual ministério, para o Guilherme Boulos, pessoal. Isso aí já é troca de favores, já pensando na eleição, pessoal. O meu medo é esse. Mas é um momento bom no Brasil, tá? Com essas notícias da geopolítica mundial. É um momento bom no resto do mundo, tirando, pessoal, a guerra da Ucrânia e da Rússia, eu sei disso. Hamas, Israel, agora Paquistão e a Índia, as tensões lá também tá forte. Tem uma guerra também na África, acho que é Sudão do Sul lá, não tenho certeza, enfim. Mas, pessoal, é um bom momento. Continue investindo, pessoal, como eu falo. Seja num ambiente próspero ou no ambiente de crise, pessoal, invistam. Invistam que nos dois momentos dá para ganhar dinheiro, pessoal. Então continue investindo. Fiquem atentos às notícias, pessoal. A geopolítica mundial e a economia mundial afeta diretamente a economia brasileira, os seus investimentos. Fiquem antenados, pessoal. Logo eu volto com mais vídeos aí, agradeço vocês. Desculpa a extensão do vídeo aí, mas eu queria fazer uma análise melhor de como acabou a semana passada e como está começando essa semana, tá, pessoal? Agradeço a todos aí, peço que se inscreva no canal aí, curta e compartilhe o vídeo. Até mais.